Olá! Hoje nós vamos finalizar o 5º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, né? Então a gente estava falando daquela comparação que Paulo faz aqui, mas ele vai fazer em outros momentos também, entre Jesus e Adão, né? Não como figuras apenas históricas, né? Até porque Adão pode ser visto como uma figura histórica, mas é mais interessante da gente entendê-lo como uma figura simbólica, mas principalmente como um modelo de comportamento. Então Adão representa aquele modelo em que o que importa é o eu, não me interessa muito as consequências dos meus atos, né? Isso fica muito claro na nossa desobediência às ordens divinas, porque, né, a postura de Adão é não quero saber de Deus. E a postura de Jesus é o oposto disso, né? E é um oposto que se mostra para nós, né, na vinda de Jesus à Terra, pela lei do amor, né? Pela lei do amor, claramente. Bom, e aí então Paulo vai falar assim, por conseguinte, assim como pela falta de um só, né, de Adão, resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. O linguajar de Paulo não é fácil. Não é fácil porque a gente tem uma distância, né, histórica muito grande, uma distância cultural, a língua que ele escreveu, a questão da tradução, tudo isso. Mas também porque Paulo, ele estudou muito, né? Tem até aquela frase célebre, né, de um romano, um poder naquele momento, né, que Paulo foi preso lá em Jerusalém, se não me engano, ou nas proximidades de Jerusalém, em que ele fala: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porque Paulo estudou muito. Mas em que sentido é esse estudo? Nas possibilidades de interpretação das leis divinas, né? Das leis divinas que foram transcritas lá nos textos sagrados, né, do judaísmo, que é o Antigo Testamento. Então, assim, quando ele escreve pra gente, ele está escrevendo assim com uma profundidade que nem sempre é fácil de alcançar. Então ele está comparando a consequência do modelo de Adão com a consequência do modelo cristão. E aí, mais do que isso, ele percebe o futuro, né? Há um futuro de justiça, porque Jesus veio, né? Porque Jesus nos ensinou. Aí ele continua, ora, a lei, aqui a lei com letra maiúscula, que quer dizer a lei divina. A lei interveio para que avultasse a falta, ou seja, por que é que Deus permitiu que viesse, né, suas mensagens de muitas formas, mas ele está falando aqui especificamente da organização do povo judaico, né, com os textos sagrados, com os profetas, né, com Moisés, para que a gente percebesse os nossos erros. Muitas e muitas vezes a gente erra sem consciência, mas a nossa evolução espiritual faz a gente perceber os nossos erros. Então, o primeiro ponto é isso. O primeiro ponto é errar sem consciência, digamos assim, né, na escala da evolução. Depois, errar com consciência, porque a gente conhece a lei. E aí, depois disso, né, vem a possibilidade da gente ficar quites, né, ficar ok com a justiça divina, que seria isso daqui, ó. Mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Então, quando vem Jesus e mostra pra gente tudo aquilo que nós podemos fazer, ele mostra um caminho. Não é fácil, a gente erra diariamente, a gente erra sem consciência, mas a gente erra com consciência, levanta, continua. Há muito aprendizado, né? A gente está muito mais no começo do que no fim da jornada evolutiva. E aqui, então, Paulo mostra pra gente que onde tem erro, onde tem pecado, vai ter graça, vai ter a sabedoria divina cuidando de nós. Para que, como imperou o pecado na morte, né, e a morte, como a gente já falou aqui, é esse afastamento de Deus, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todos os nossos erros serão revistos em algum momento para o nosso aprendizado, porque existe um porquê. Existe um porquê. O porquê é o aprendizado do Espírito, coisa que não dá para fazer em uma vida só, né? E Paulo foi percebendo essas profundidades. Então, onde há o mal,
vai vir o bem. Assim, é lei isso. Não é opinião, não é intuição, não é uma sensação, é muito mais do que isso, é a lei. Onde houver o pecado, onde houver o erro, o desvio, a graça divina vem para nos fazer voltar para o nosso caminho. Mas não vamos nos enganar, isso não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem que viver isso justamente pelo sofrimento, pela dor, né? O que a gente fala dentro da doutrina espírita? O que é a expiação? O primeiro momento em que a gente percebe que fez o mal, a gente tem a oportunidade de parar, de reparar, mas a expiação mesmo é mudar de lugar, né? Se eu fui o algoz e fiz mal para alguém, a expiação significa estar no lugar da vítima para aprender profundamente e não precisar nunca mais, né? Nenhuma outra vida fazer de novo aquele mal, né? Então, tudo é pensado dentro da espiritualidade maior, dentro do cuidado de Jesus conosco. Não tem nada que fica abandonado, mesmo que às vezes a gente passe momentos tão difíceis. Mas a gente continua então semana que vem falando do capítulo 6. Até mais!